Giro Conte. Entrevista. Nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o presidente da Associação Mato Grossense Municípios, da MM, Neurilan Fraga, né? O assunto hoje é eleição. Neurilan, sempre um prazer enorme te receber aqui nos nossos microfones. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, professor João Edson, bom dia, Neto, bom dia a toda a bancada. É um prazer também para mim enorme de estar aqui mais uma vez, né, nos microfones da Conte, no Giro Conte, né, falando com toda a população do estado de Mato Grosso. Nós estamos fazendo uma rodada de entrevista com os candidatos. Já teve aqui o candidato Leonardo Bortolin, né? Sempre erro o sobrenome dele, eu já acertei Bortolin, né? Que é candidato, vai ter duas chapas, né? E está bastante concorrida, né? E fazer as mesmas perguntas. Nós estamos em período eleitoral, então vai ser mais ou menos a mesma sequência, né? Você que está indo à reeleição, qual que é a sua plataforma de trabalho nessa nova campanha para reeleição? Veja bem, a gente, desde quando eu assumi a MM lá atrás, em 2015, a gente tem procurado a cada ano melhorar mais ainda a performance da instituição. Sim. Né? Em 2015, quando eu assumi a MM, ela tinha apenas 62 municípios filiados. Praticamente não prestava nenhum tipo de serviço, a não ser algumas informações de repasse de ICMS, de FPM. Né? Na época, eram meus 2 últimos anos de mandato de prefeito de Nortelândia, e nós tínhamos assim, os prefeitos filiados, todos estavam muito descontentes, porque não prestava serviço, não faziam uma representação institucional, né? Era praticamente inércia. Havia a instituição não tinha crédito com nenhum poder, ela não participava em defesa dos interesses dos municípios, nem aqui em Mato Grosso, né, em Cuiabá especificamente, e muito menos em Brasília, né? E de lá para cá nós assumimos, a gente vem cada ano melhorando, aumentando, né, essa gama de prestação de serviço. Aproximamos a MM dos poderes. Hoje nós temos parcerias extraordinárias com a Assembleia Legislativa, com o Governo do Estado, com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público, com o Tribunal de Justiça. Nós participamos de todos os conselhos que tem a nível de Estado, que envolve os municípios. Estamos atentos praticamente todas as semanas, ou a cada 15 dias em Brasília, discutindo as pautas municipalistas. Então, e aumentamos, né, a gama de serviços prestados, não só melhorando a qualidade do que nós entregamos, como também ampliamos novos serviços. E neste novo mandato, queremos continuar da mesma forma, melhorar mais, entregar produtos com eficiência, né, para as prefeituras, né, aumentar ainda mais a nossa participação nas decisões que acontecem em todos os poderes, em todas as instituições que envolvem os municípios, porque na verdade o que nós queremos é isso: continuar treinando mais ainda as equipes das prefeituras, para que os gestores façam gestões equilibradas, né, transparente, uma gestão com resultados, gestão eficiente e, consequentemente, com resultado beneficiando a população. Porque o objetivo nosso é dar condições técnicas, financeiras, políticas de gestão para os prefeitos do estado de Mato Grosso, e eles assim possam fazer a gestão com qualidade, com eficiência, e quem ganha com isso é a população. Então, o que nós queremos nesses próximos 4 anos é ampliar ainda mais os serviços que nós oferecemos, né, com mais qualidade, né, e ainda ampliar mais essa base da representação institucional da AMM, né, junto aos demais poderes, às instituições e mesmo, né, associações de classe, como nós temos relações com associações de outros segmentos econômicos e de gestão.
Uma das críticas que fazem a você, estou falando isso que foi feito aqui no microfone, é que você é um ex-prefeito e não está no exercício do cargo, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Por que aqui em Mato Grosso é possível alguém que não está no exercício do cargo ser presidente da Associação dos Municípios? Professor, primeiro é que não é aqui em Mato Grosso que tem essa situação. A Confederação Nacional dos Municípios, a qual nós somos filiadas, né, lá o estatuto permite que ex-prefeitos possam ser presidente da Confederação Nacional dos Municípios. E nós temos o Paulo Vygotsky, que é o ícone do municipalismo brasileiro e mundial, e ele está há 25 anos como presidente da nossa Confederação Nacional dos Municípios e não é prefeito, né? A Confederação Nacional, aqui nós temos a FEComércio. Sim. Ela é ligada à Confederação Nacional do Comércio. A FIENTE é ligado à Confederação Nacional das Indústrias. Então, o que nós temos aqui, a MM é ligada à Confederação Nacional dos Municípios. E nós padronizamos, por orientação da Confederação Nacional dos Municípios, todas as associações estaduais estão padronizando os seus estatutos com a Confederação Nacional dos Municípios. Aqui, lá atrás, nós padronizamos e que permite, né, que ex-prefeitos possam executar ação. Até porque, para quem está nos ouvindo, o cargo de presidente da MM é diferente de um cargo de prefeito, de governador. Isso que eu ia perguntar para você, que você teve nas duas situações. Você chegou a ser presidente da MM no exercício da prefeitura. Sim. E depois já fora da prefeitura. Sim. Existe diferença? Existe grande diferença, João. Quando eu assumi a MM em 2015, eu estava no era o terceiro ano do meu mandato, no meu segundo mandato, né? O meu município é um município de 5, 6 mil habitantes, né? Então, eu tinha no primeiro mandato e nos 2 anos do meu segundo mandato, praticamente eu fiz o que eu tinha feito, todas as realizações, todas as entregas que era possível fazer, né? A MM, então meu município era muito pequeno para poder falar, não, mas você foi prefeito e presidente da MM. E hoje eu falo que ser prefeito e presidente da MM não há essa possibilidade mais. Porque, primeiro, meu município era muito pequeno. Segundo, a MM naquela época tinha 62 municípios filiados, não prestava os serviços que nós prestamos hoje. Tinha lá 17 profissionais de engenharia, não, aliás, 12 profissionais de engenharia, né? Hoje ela tem 70 profissionais na engenharia. Nós temos 7 advogados, contadores, economistas, né? Nós prestamos uma gama de serviços extraordinária. Nós participamos de todas as ações que envolvem os municípios. Naquela época não se fazia nada disso, porque mesmo a MM não prestando essa quantidade de serviços que presta hoje, não representando os municípios perante as instituições como representa hoje, né? O que acontecia? O prefeito, que era presidente da MM, ele vinha na MM uma vez por semana ou a cada 15 dias. Aí tinha aquela figura do superintendente, que era um profissional indicado por alguém para comandar a MM. Esse superintendente é um funcionário. Qual que é o poder político que um superintendente tem de uma associação de estar debatendo um tema de interesse junto a um Tribunal de Contas, junto a uma Assembleia, junto ao Congresso Nacional? Quer dizer, naquela época a MM era quase acéfala, né? Hoje é uma instituição com credibilidade. Nós estamos todos os dias presentes em algum lugar, representando, defendendo os interesses dos municípios. Então, há uma incompatibilidade hoje gigantesca. Então, e se você hoje fizer uma pesquisa, olha aqui, olha o que eu estou afirmando. Se hoje for feita uma pesquisa perante os prefeitos, se prefere
que a MM seja só comandada por prefeitos no mandato ou por ex-prefeitos, a maioria vão apontar que defende que os presidentes da instituição sejam ex-prefeitos. Essa maioria está com o senhor, presidente? Hã? Essa maioria está com o senhor hoje? Eu tenho a maioria, com certeza. O Leonardo falou que tem 74 apoios aqui, Mas não aproximadamente. tem. Eu estou no são contato... 128 que São votam? 129 votos. 129 votos. 129. Não tem, eu tenho contato diário com os prefeitos. Né? Eu estou conversando diário. Agora, há uma pressão muito forte que estão fazendo junto aos prefeitos. Até vou dar aqui um dado muito interessante. Eu estive com o prefeito semana que vem fazendo uma visita no município dele, falou: Neurilã, eu tive que desligar o telefone, fiquei um dia todo com o telefone desligado, porque eu não aguentava mais de estar recebendo ligações, a insistência é muito grande, né? Então, essa pressão também leva, né, alguns prefeitos falando: tudo bem, eu vou votar e você pode contar com o meu voto. Mas quem está pressionando? O próprio candidato? É ele e o grupo que, né, ele tem toda uma estrutura, ele montou uma estrutura, ele montou um comitê de campanha aqui em Cuiabá, né, tem marqueteiro, tem jornalista, 3 advogados, né, ele tem uma estrutura extraordinária, viaja de avião de Baro para cima e para baixo, entendeu? Eu infelizmente não tenho condições de fazer isso. O que eu tenho que apresentar para os prefeitos, e a minha ferramenta, né, de convencimento é o trabalho que eu fiz nesses últimos anos. O nosso parceiro lá de Mirassol do Oeste, Tadeu Benites, tem uma pergunta. Bom dia, Tadeu. Muito bom dia, senhor João Edson, bom dia, Mato Grosso, e bom dia, senhor Neurilã Fraga. Senhor Neurilã, a perpetuação no poder, seja em que situação for, acaba criando um desgaste que é prejudicial. Mesmo em se tratando de uma continuidade adquirida através do voto. A entidade que o senhor preside não considera isso em seu estatuto? De Mirassol do Oeste, Tadeu Benites. Bom dia, Tadeu. Bela pergunta, né? A oportunidade de responder. Eu até antecipado um pouco, né? É que a função do presidente da MM é diferente de função de executivos, né? Praticamente o presidente da MM seria como se fosse um executivo de uma empresa privada, né? Ele está ali para apresentar resultado, entregar resultado para os seus associados. Então, não tem nenhum desgaste, até porque eu teria o desgaste se eu não estivesse entregando os bons resultados para os municípios. A diferença é essa: nós temos que entregar resultados, e aí Minas Gerais ex-presidente, Goiás ex-presidente, todas as associações estão mudando, porque até aquilo que eu também coloquei, há uma incompatibilidade muito grande hoje pela necessidade da participação ativa do presidente das associações de municípios dos estados, de estar participando a todo momento dos debates. Por exemplo, este ano nós participamos ativamente da discussão da reforma tributária na Câmara. Agora, já dia 16 e 17, já começamos a discutir a reforma tributária no Senado. Então, todas as semanas, ou a cada 15 dias, você tem que estar em Brasília fazendo esse debate, reunindo com o relator da proposta, né? Isso eu estou colocando na reforma tributária, mas nós temos lá mais de 50 projetos, né, que mexem com a vida dos municípios e que também precisamos estar debatendo nas comissões, visitando o gabinete de deputados e senadores praticamente semanalmente, para poder fazer com que essas coisas aconteçam e venham a beneficiar os municípios e, consequentemente, a população. Então, há uma incompatibilidade, né, e o desgaste não existe, né, porque é entrega de resultados. Se você entrega resultado, não existe desgaste perante
os municípios perante os prefeitos. Há um desgaste se você não entregar bons resultados, e aí, evidentemente, né, na eleição, lógico que o presidente será substituído por um outro. Nós estamos aqui também com o presidente da MM, Neurilan Fraga, né, candidato à reeleição. Neurilan, no primeiro bloco, nós terminamos falando, você tocou no assunto da questão da reforma tributária. Veja bem, faz muito tempo que existe uma luta no Brasil pela questão da municipalidade, né? E quando se fala em municipalidade, lembra-se do Pacto Federativo. Mas ela não passa só pelo Pacto Federativo, ela passa também pela reforma tributária. Queria que você falasse um pouco do papel da AMM e do que está sendo feito nesse momento, que a reforma tributária já foi aprovada na Câmara dos Deputados Federais, neste momento está no Senado, e depois ela volta para a Câmara e volta para o Congresso para ser aprovada definitivamente ou não. Como que está as batalhas e quais os pontos mais frágeis? Veja bem, professor João Edson, e a todos que estão nos ouvindo agora, ouvindo e assistindo, né? Isso. Essa reforma tributária, ela não começou a ser discutida esse ano, né? Já tem, em 2020, tinham duas mensagens, uma na Câmara Federal e outra no Senado, tratando da reforma tributária no Brasil. E, por coincidentemente, o relator da proposta na Câmara era o deputado Aguinaldo Ribeiro, que é da Paraíba. Então, por diversas vezes, em 2021, 2022, nós tivemos reunido com ele, tanto no seu gabinete, como ele esteve conosco lá na Confederação dos Municípios, Nacional dos Municípios, onde nós apresentamos uma série de sugestões, de até emendas. Com agora, a retomada desse novo processo legislativo, ele ficou como relator do projeto substitutivo, das propostas da reforma tributária que estava na Câmara e no Senado. Durante agora os meses que antecederam a aprovação na Câmara, por muitas vezes, inclusive na véspera da aprovação na Câmara, ele esteve conosco lá na Confederação Nacional dos Municípios. Eu faço parte do Conselho Político da Confederação, e nós ainda apresentamos mais alguma sugestão. Algumas das sugestões que nós apresentamos foram aceitas por ele, outras não. Mas nós tivemos muito avanço nesse primeiro momento, relacionado à questão dos municípios. Por exemplo, o Conselho, vai se criar um Conselho Federativo, que vai cuidar do IBS, que é o Imposto de Bens e Serviços, que vai substituir o ICMS, que é um tributo estadual, e o ISSQN, que é um tributo municipal. Vai juntar esses dois tributos e vai dar origem a um novo tributo que chama IBS. Então, esse Conselho Federativo é que vai fazer toda a gestão desse IBS. Então, os municípios não faziam parte, era só o Estado, um representante dos Estados, da Secretaria de Fazenda dos Estados, do CONFAS e da União. Então, hoje, os municípios, no relatório aprovado na Câmara, os municípios fazem parte desse conselho. Uma outra situação que nós conquistamos foi que do IBS, na distribuição, aquilo que vai para o bolo dos municípios, 5% seja distribuído de forma igualitária para todos os municípios. O que Cuiabá vai receber é o mesmo que Nova Serra Dourada irá receber, ou que Araguainha vai receber. E aí, 10% tem o peso da educação, por conta da lei do Fundeb, que é a lei federal, e 85% vai ser distribuído de acordo com a população dos municípios. A nossa proposta inicial era que 65% fosse pela população e 20% as assembleias estaduais, que iria fazer uma legislação criando critérios da distribuição desses 20%. Essa foi uma das propostas que nós não conseguimos emplacar na Câmara Federal.
né? Vamos trabalhar agora a ver se nós conseguimos também tratar desse assunto e avançar nesse assunto no Senado Federal. Um outro ponto que aí foi uma particularidade que nós discutimos, inclusive com o próprio relator na época, Aguinaldo Ribeiro, na véspera da aprovação da reforma tributária na Câmara, foi com relação à manutenção dos fundos. Sim. Né, os fundos de desenvolvimento, os fundos de investimentos, né, no caso específico do Mato Grosso, o FETAB, né? Eu me lembro muito bem que eu conversei pessoalmente com ele de manhã às 10 horas e ele me falou que, olha, à tarde eu vou estar recebendo o governador Mauro Mendes do estado de Mato Grosso, né, para tratar desse assunto. Sim. Então, aí foi um avanço extraordinário. Eu quero aqui até parabenizar o governador Mauro Mendes, toda a bancada federal, né, a articulação que foi feita em Brasília, que mantivemos, né, o fundo no caso específico do Sim. FETAB, né, na reforma tributária. Agora, evidentemente, para quem está nos ouvindo e nos assistindo, no Senado é um outro cenário, né? Sim. Tem um lobby muito grande do agronegócio e também da Vale do Rio Doce, que produz minério de ferro no Pará, onde Sim. tem também FETAB, né, para poder tentar tirar de todas as formas esse fundo, né, da reforma tributária. Sim. Então, é um outro trabalho que vai ter que ser feito no Congresso Nacional, lá no Senado Federal. E também uma outra situação que eu quero colocar aqui é que muitas coisas, muitas situações serão feitas através de leis complementares. Esse é o grande problema. Vamos Sim. conseguir aprovar a reforma tributária, que são a sua diretriz principal, mas muitas decisões, detalhes, né, serão feitos através de lei complementar. Então nós vamos passar o ano todo, né, dentro do Congresso Nacional, né, quando dá encaminhamento dessas leis complementares, Sim. porque elas que vão estar definindo detalhes que pode ser prejudicial para os estados e prejudicial para os municípios. Então, o que hoje está acontecendo exatamente é esse relato que eu acabei de falar. Nós participamos ativamente e vamos continuar participando aí durante o ano todo. A Joana Carvalho, do Grande Terceiro, perguntou por que mesmo o senhor, sem ser prefeito há tanto tempo, quer permanecer à frente da MM. E ela perguntou se o prefeito da sua cidade te apoia. Não, Ana, muito obrigado pela pergunta, que eu já expliquei anteriormente, mas quero mais uma vez falar para você e para quem está nos assistindo. É humanamente incompatível, pelo tamanho da estrutura da MM hoje, né, do papel que ela representa, alguém ser prefeito e ser presidente. Eu vou dar aqui alguns exemplos do que aconteceu no passado. Nós tivemos aí alguns presidentes que eram prefeitos e presidente da MM, mesmo naquela época que ela representava muito poucos municípios. Não prestava serviço como presta hoje e não tinha a representação institucional como tem hoje, institucional e política, como tem hoje. Esses prefeitos fracassaram, né? Não fizeram um bom papel como prefeito e não fizeram um bom papel como presidente da associação. Nós temos exemplos claros sobre isso, né? Basta ver, por exemplo, nós temos o prefeito, né, o ex-prefeito Chiquinho de Jucimeira, né, teve problemas seríssimos na gestão dele e seríssimo aqui na instituição. Nós tivemos outros aqui que eu vou evitar citar, né, mas que fracassaram, mesmo que naquela época a instituição era muito pequena, né? Sobre a questão de se o prefeito de Nortelândia, do meu município, me apoia, ele era meu secretário, né? Eu ajudei a elegê-lo. Depois de alguns meses, né, ele, por razões pessoais, ele teve um outro rumo, concorreu comigo depois na MM, ele participando de uma outra chapa, uma questão local, né, política local, e aí, né, fez um juramento perante a todo mundo que se ele perdesse, né, ele iria desfiliar o município, e desfiliou, lamentavelmente, né, porque o processo democrático, se você concorre, né, na eleição, inclusive participando de uma chapa,
Você aceitou as regras. Exato. Se você aceitou as regras, você não pode tomar essa atitude de tirar o município, porque quem é filiado não é o prefeito, é o município. Sim. Né? Eu já estou ouvindo aí, eu ouvi alguém falando aí da outra chapa, não, se a gente perder, vamos desfiliar. Eu acho que não é por aí, o jogo é democrático. Né? Eu acho que se você participa, principalmente... Se não gosta, não participa do jogo, né? Se participou, tem que aceitar o resultado. Exatamente. Então você fala, olha, eu não vou concorrer contra, não aceito, não concordo, e pronto. Mas você vai lá, participa da chapa, disputa a eleição, perde, depois tira o município, né, desfilia, para mim é uma atitude antidemocrática, não republicana. É a versão municipal de trancar a rua, né? Pois é. Deurilan, como você é candidato, a gente segue a regra aqui. Primeiro, um prazer enorme te receber aqui, é sempre uma alegria, esse microfone sempre vai estar à sua disposição. E você tem aí 2 minutos para conversar com Mato Grosso e pedir seu voto. Professor João Edson e a toda a bancada, nas minhas considerações, eu quero aqui fazer um esclarecimento de algo que foi comentado aqui pelo outro candidato, falando que eu antecipei as eleições por conta de não deixar, né, um filiado, né, o prefeito de Alto Araguaia, não votar. Não foi eu que antecipei. Nós criamos uma comissão eleitoral e ela entendeu que a eleição seria feita em outubro, até porque as eleições, o processo eleitoral de governadores, presidente, vereadores e prefeito acontece em outubro, né? E esse prefeito tinha filiado com essa data menos de 5 meses. Da mesma forma que o prefeito Eric, lá de Guarantã, que é um cabo eleitoral, que me defende, ele também filiou praticamente na mesma data, até um pouquinho antes do prefeito de Alto Araguaia, e não vai poder votar em mim. Então, é mais uma forma de querer criar uma situação de desconforto da minha pessoa perante a população. Mas eu quero aqui falar para a população de Mato Grosso que o meu compromisso é trabalhar. É o que eu mais faço na minha vida, é trabalhar, tentar ajudar de todos os jeitos os gestores municipais fazendo a gestão com eficiência e cujos resultados são positivos para a população que mora nos municípios. Porque quando nós conseguimos trabalhar em Brasília, colocar mais recursos nas prefeituras, é o que a gente faz muito, né? Ou mesmo aquele prefeito economizar através do serviço que nós entregamos para o seu município, quem ganha com isso, quem ganha com esses resultados são os moradores daquele município. Então esse é o meu compromisso, basicamente, é trabalhar, continuar trabalhando, dedicando mais ainda do que eu dedico. Que desejo a todos vocês ainda um bom resto de semana, um bom final de semana já na manhã, sexta, depois sábado e domingo, e que todos, né, nós tenhamos muita paz nos nossos corações e Deus na nossa vida. Obrigado. Giro Conte.